Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre os casos de concordância com o verbo ser. O primeiro caso diz respeito aos pronomes indefinidos e demonstrativos. Flexiona-se preferencialmente o verbo no plural se o predicativo desses sujeitos for plural. Observe que o meu verbo tem o seu predicativo, é um verbo de ligação, o verbo ser, e possui o meu predicativo, que é espinhos na vida do menino. Então, o verbo está concordando com o meu predicativo. Possui um pronome indefinido na frente, então eu coloco no plural. Mesma coisa com o meu pronome demonstrativo, tendo um pronome demonstrativo, um verbo de ligação, o verbo ser, mais o predicativo, o meu verbo de ligação vai concordar com o meu predicativo. Isso são lembranças de uma vida solitária. Só que existe uma exceção. Qual é a exceção? A flexão do singular, embora incomum, não constitui erro. Veja, tudo é espinhos na vida do menino. Você vai pensar que está correta também. Por quê? Porque tudo nós estamos aqui concordando não com a palavra, e sim com a ideia. Alguns poetas fazem essa concordância ideológica. Eles concordam com a ideia e não com o predicativo que vem depois. Isso vocês vão observar em muitos livros, tá? Na literatura, vocês vão entender que o poeta usou dessa convenção ideológica. Ele concordou com a ideia e não com a palavra. Por isso, tudo é espinhos na vida do menino. Nós temos aqui outra regra, a regra da concordância com substantivos comuns e números diferentes. Nós temos substantivos o resto e o predicativo no plural. Reparem que nos dois casos eu posso colocar ou no singular ou no plural. O resto é coisas irrelevantes, o resto são coisas irrelevantes. As duas formas estão corretas. Próximo caso, pronomes pessoais ou nomes que denotem pessoas. O verbo ser deve concordar com essas pessoas, quer elas funcionem como sujeito ou como predicativo. Observe que a amiga era suas esperanças, concordou com amiga, ok? Com o sujeito amiga e não com o predicativo suas esperanças. Na segunda oração, perceba, seu medo eram as outras crianças. Observe que aqui, crianças está funcionando como predicativo. Então, o verbo concordou aqui com a pessoa, né? No caso, crianças. Outro caso, na indicação de hora e distância. Também vai concordar com o predicativo. São 3 horas, é 1 hora, até lá é 1 quilômetro, até lá são 10 quilômetros, então concorda com o predicativo. Se estiver no plural, coloca o verbo no plural. Se estiver no singular, coloca o verbo no singular. Outro caso, com pronomes interrogativos que e quem, também vai concordar com o seu predicativo. Observe, que são essas perguntas? Predicativo no plural, verbo no plural. Que é essa pergunta? Predicativo no singular, verbo no singular. Quem são estas pessoas? Da mesma forma, predicativo no plural, verbo no plural. Quem é essa pessoa? Predicativo no singular, verbo no singular. Concorda com a indicação de datas. A concordância é opcional. Então, nós vamos ver aqui. Hoje é 5 de maio, concordando com a palavra dia, implícita. Então, aqui, nós temos a palavra dia implícita. Então, eu posso colocar no singular. Já no outro caso, hoje são 5 de maio, concordando com a ideia de dias transcorridos. Então, eu coloco o verbo no plural. Temos uma observação que se a palavra dia estiver explícita, nós vamos utilizar o verbo no singular. Hoje é dia 5 de maio. Vamos ao exercício? Eu trouxe aqui um exercício do livro e nós temos aqui a frase: eu li que mais da metade das vítimas de bullying somos crianças.
Eu li que mais da metade das vítimas de bullying somos crianças. Por que o emissor fez a concordância do verbo dessa forma? Por quê? Porque o emissor, ele quis se incluir nessa situação. Ele usou a ideia, ele não usou a concordância propriamente com a palavra. Por isso que ele colocou o verbo na primeira pessoa do plural. Eu li que mais da metade das vítimas de bullying somos crianças. Isso significa que ele também foi vítima de bullying. Para um esclarecimento maior, veja aqui. Vou ler essa parte. Muitos poetas empregam o que se convencionou chamar de concordância ideológica, ou seja, aquela em que se propõe uma concordância com a ideia e não diretamente com a palavra. Esse processo recebe o nome de silepse, que pode ser de número, gênero ou pessoa. Confira um caso de silepse empregado pelo grande escritor Machado de Assis. Veja a oração. Dizem que os cariocas somos poucos dados aos jardins públicos. Ainda que o sujeito esteja na terceira pessoa do plural, os cariocas, o verbo foi empregado na primeira pessoa do plural, somos. Por quê? Porque o poeta, ele quis incluir-se nessa situação. Por isso a frase dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos, ok? Vamos a outra questão? Assinale a alternativa correta em relação à concordância com o verbo ser. Hoje são dia 5 de abril. Está correta? Assinale a alternativa correta em relação à concordância com o verbo ser. Não está correta. Teria que ser no singular. Hoje é dia 5 de abril. Letra B. Já é 3 horas. Está incorreta. Já são 3 horas. Daqui até lá é 5 quilômetros. Está incorreta. Daqui até lá são 5 quilômetros. Hoje são 5 de abril. Está correta? Sim. Dias transcorridos. Hoje são 5 de abril. Então, resposta certa, letra D. Letra E, são 1 hora. Está incorreta. É 1 hora. Por último, considere as seguintes orações. Sua esperança eram aqueles jovens. Tudo são esperanças. Que é essas caixas? Estão corretas apenas as construções? Quais são? Se você disse números 1 e 2, está correto. Apenas as 2 primeiras orações estão corretas. Que é essas caixas está incorreto. Que são essas caixas concordando com o seu predicativo. Bom, turma, eu vou deixar disponibilizado também alguns links para vocês acessarem sobre essa aula e espero que vocês tenham entendido a matéria. Vou deixar disponibilizados os exercícios também do livro para vocês. Tenham todos uma boa semana